Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Menezes Farinelli, sou advogado previdenciário, sou presidente da Comissão Previdenciária OAB, 110ª subseção. Também sou escritor de obras jurídicas, entre elas Prática Processual Previdenciária, Dano Moral Previdenciário, Petições Previdenciárias Comentadas, Aposentadoria Rural. E teve o lançamento recente da minha obra Teoria e Prática dos Recursos Previdenciários. Este último livro foi publicado pela editora LTR. Venho gravando uma série de vídeos com a finalidade de esclarecer o direito previdenciário e desta forma eu vou dar sequência hoje falando do auxílio acidente. Que benefício é este? Viu? O auxílio acidente ele é um benefício muito confundido com auxílio doença acidentária, auxílio acidente em razão do trabalho, mas ele tem um diferencial, porque os benefícios de origem acidentária se encontram a partir do artigo 19 da Lei 8.213. Ali nós temos uma sequência de benefícios, aonde todos eles ou são derivados ou são decorrentes do próprio acidente do trabalho, de doença profissional ou de situações equiparadas a acidente do trabalho. Este auxílio acidente ele não tem vínculo com aquele. Tanto que esse auxílio acidente, na última alteração legislativa que ele teve, ele mudou de nome. Ou seja, antes ele era vinculado somente ao acidente do trabalho. A partir de agora não, ele pode ser concedido em razão de qualquer acidente, sendo que nós podemos encontrar o conceito deste lá no decreto 3048. Desta forma, eu mesmo já montei processos dentro do meu exercício da advocacia, aonde tinha um determinado segurado jogando bola no final de semana e, infelizmente, lesionou o joelho. Em razão daquele acidente de final de semana, ele passou a receber um auxílio doença comum, auxílio doença previdenciário, não ligado ao acidente do trabalho. Com as sequelas que se consolidaram, ele passou a receber benefício de auxílio acidente. Então vamos lá. Lei 8.213, a partir do artigo 86, nós encontramos a previsão do auxílio acidente. Artigo 86. O auxílio acidente será concedido como indenização, aqui já entra o primeiro diferencial do benefício. Os outros benefícios, a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença, aqueles ali são benefícios que são de caráter substitutivo do próprio salário. Ou seja, a pessoa não pode receber um auxílio doença e exercer a própria profissão, até porque vai ficar incompatível com o conceito daquele benefício. Ou seja, a pessoa procura a Seguridade Social, a Previdência Social, e a partir dali diz, olha, não posso trabalhar, em razão disso eu quero receber benefício por incapacidade. O auxílio acidente não. O caráter dele não é substitutivo, mas sim indenizatório. Desta forma, ele permite que a pessoa que receba faça jus ao próprio recebimento dele e mesmo assim ainda continue trabalhando, continue exercendo as suas atividades habituais, e ali ele vai poder acumular o auxílio acidente com o salário recebido pela própria empresa. Ou se trabalhar por conta, também vai poder exercer aquela atividade profissional e também receber o auxílio acidente. Essa é uma dúvida muito comum. Devemos destacar que o auxílio acidente, de início, ele era de caráter vitalício, ele era pago durante toda a vida, podendo ser até mesmo acumulado com a aposentadoria por tempo de contribuição. Entretanto, em virtude de uma alteração da lei, ele não pode mais ser acumulado. Desta forma, vai se receber o auxílio acidente até a data da concessão de uma aposentadoria. Temos uma discussão na jurisprudência que ainda não encontramos uma decisão final, porque está aguardando uma decisão lá de recurso extraordinário lá no STF. Se é sobre a possibilidade de concessão de auxílio acidente
quando o acidente ocorreu antes da vigência da lei ou da alteração da lei 9528. Alguns juristas entendem que para poder acumular o benefício tem que ter ocorrido o fato gerador do auxílio acidente antes da alteração da lei, bem como a aposentadoria tem que ser concedida antes da alteração da lei também. Essa não é a posição que eu me filio. Eu me filio à condição mais favorável para o próprio segurado, ou seja, o acidente ocorreu antes da alteração da lei, quando era possível acumular. Ali nós podemos ter a concessão de uma aposentadoria com data posterior e mesmo assim haverá a possibilidade de se acumular os benefícios. Logicamente que o INSS defende a questão da impossibilidade de acumulação. Eu sou a favor desta porque é mais favorável aos segurados, além do que aquela que eu considero mais justa, uma vez que o fato gerador ocorreu antes da alteração da lei. Desta forma, nós temos aqui, artigo 86, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza. Ou seja, para que haja concessão do auxílio acidente, é necessário que aquelas lesões já estejam consolidadas. Porque é no momento que as lesões se consolidam que eu vou saber se realmente a pessoa vai necessitar fazer maior esforço, se vai ter que se esforçar muito mais para realizar aquela própria atividade que ela exercia de forma habitual. Enquanto não houver a consolidação das lesões, o benefício a ser, no caso, concedido vai ser auxílio doença comum ou auxílio doença por acidente do trabalho. Mas não podemos falar de que vai se conceder o auxílio acidente, uma vez que este só poderá ser concedido quando essas lesões se consolidarem. Continuando aqui na redação, nós temos que resultar em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Uma questão muito interessante que o INSS sempre coloca em suas contestações, em suas defesas, é dizer, olha, trata-se de lesão de esforço de grau mínimo, trata-se de lesão de esforço de grau médio. Aqui na lei, como nós podemos perceber, não existe essa previsão de só será concedido o auxílio acidente mediante esforço de grau máximo, médio ou mínimo. A lei só fala que tem que ser, que implique redução da capacidade para o trabalho. Algo muito interessante também é avaliar que a profissão exercida tem que ser levada em consideração. Olha, ele vai fazer maior esforço para quê? Qual é a atividade dele profissional? Eu confesso que eu já tive casos que eu considero terríveis. Tive um processo onde eu montei um pedido de um auxílio acidente para um segurança que trabalhava armado. Em virtude de um trabalho doméstico com a maquita, ele perdeu o dedo polegar. Justamente o dedo que serve de suporte para a arma de fogo. O INSS disse que não tinha necessidade de concessão do benefício, que ele poderia utilizar a arma de fogo. Eu imaginei como. Como que vai segurar uma arma de fogo se está faltando o dedo polegar? E a partir dali nós tivemos que ir para a justiça. Se essa pessoa de repente fosse um vendedor de calçados, de roupa, de qualquer coisa do tipo, talvez eu não tivesse pleiteado este acréscimo ou a concessão deste benefício. Mas para um segurança que utiliza arma de fogo de forma constante, eu tinha que fazer o pedido. Ali no parágrafo 1º, nós ainda encontramos que o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido observado o parágrafo 5º até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Vamos dividir isso aqui em duas partes. Lá está escrito: o auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício devido. Ou seja, o auxílio acidente ele tem um percentual já pré-fixado. Ou seja, ele não paga os 91%, que seria pago em se tratasse de um auxílio doença, não paga 100%, que seria uma aposentadoria por invalidez,
mas ele paga 50%. Vai se pegar o salário de benefício, vai se apurar na relação de salários deste contribuinte, vai se chegar nesse valor de 50%, e aí vem uma pergunta que me fazem sempre. Doutor, digamos que meu benefício fique abaixo de um salário mínimo. É lícito isso? É correto? A INSS pode pagar salário inferior ao mínimo? E aqui eu faço essa ressalva. Quando se trata de benefício substitutivo do salário de contribuição, este não pode ser inferior ao mínimo. Mas como o auxílio acidente ele possui apenas um caráter indenizatório, ele pode sim, com certeza, ser menor do que o salário mínimo. Para finalizarmos aqui, nós temos a questão de que será pago somente até o início de qualquer aposentadoria. Não que o benefício vai desaparecer, mas esse valor recebido a título de auxílio acidente tem que ser incorporado, ali vai ser somado para poder se chegar no valor final desta aposentadoria. Desta forma, finalizamos mais uma chamada. Quero aqui pedir para os colegas, para os companheiros aí, que se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem um joinha lá, deixem um ok, dê o seu like, converse com seus amigos, informe todos eles sobre este canal, sobre esta linha de trabalho. Agradeço imensamente até aqui. Teremos mais e mais vídeos na sequência sendo gravados. Até o próximo vídeo. Um abraço, até mais.